Olá, hoje nós iremos iniciar a nossa aula de ciências na página 78. Nós temos aí, o Construindo Conhecimentos, que diz o seguinte para nós: as plantas estão presentes em diversas situações da nossa vida, exercendo diferentes funções. Então, nós sabemos que nós precisamos da planta, em várias situações das nossas vidas. Só que elas o quê? Têm diferentes funções. Confira a seguir algumas relações importantes que nós estabelecemos com as plantas para viver. Então, temos aí o primeiro, na alimentação. Como você aprendeu nas últimas unidades, as plantas produzem seu próprio alimento, enquanto os animais precisam se alimentar delas ou de outros animais, tá bom? Então, nós sabemos que uma das características das plantas mais importantes é que elas o quê? Conseguem produzir o seu próprio alimento. Somente elas conseguem fazer isso, tá bom? Os animais, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles têm o quê? Ou que se alimentar de outras plantas ou se alimentar de outros animais, tá bom? Nós, seres humanos, nos alimentamos de uma grande variedade de plantas. Utilizamos algumas partes de cada uma delas, como a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e também as sementes. Temos aqui, vegetais comercializados em mercados e feiras. Então, temos a imagem, de alguns vegetais que são o quê? Comercializados e vendidos, tá bom? Que as pessoas procuram, os mercados e as feiras para comprarem, certo? Aí, vamos na página 79, que diz o seguinte. Na tabela a seguir, você pode ver alguns exemplos de partes das plantas que nos servem de alimento. Nós temos aqui as partes das plantas e quais plantas que são essas partes das plantas, tá bom? Raiz. Nós temos como exemplo a beterraba, a cenoura e a mandioca. São exemplos de raízes que nós nos alimentamos. Caule, aipo, aspargo e a cana-de-açúcar. Esses três alimentos fazem parte, são caules. Nós comemos, nós nos alimentamos e a parte que nós nos alimentamos se chama caule, tá bom? Folha, alface, espinafre, rúcula, todos são folhas. Agora, flor, partes que são flores. A alcachofra, o brócolis e o couve-flor. Eles são flores, tá? É a parte da planta que nós nos alimentamos de flor, que fala que é a flor, são esses três. Frutos, quais são os frutos que nos alimentamos? Abacate, laranja, melão, maçã e muitos outros. Melancia, muitos outros frutos que tem aí, tá bom? Semente, as sementes que nós nos alimentamos. Podemos comer amendoim, ervilha, feijão. Esses aí são exemplos de sementes que nós usamos aí na nossa alimentação, tá bom? Aqui na página 80 tem o Você Sabia? Vamos ver o que vai contar para nós. A batata comum, também chamada de batata inglesa, a cebola e o alho são tipos diferentes de caules e muitas vezes são confundidos com raízes, por crescerem embaixo do solo. Então, vocês sabiam disso? A batata, que aqui nós temos a imagem dela. A cebola e o alho, elas não são raízes, tá bom? Muita gente pensa isso, mas agora vocês ficam sabendo que não são, tá bom? Se alguém falar para vocês, vocês falam, a batata, a cebola e o alho, elas são caules, tá bom? Elas são caules, não são raízes. Muita gente acha isso porque como elas crescem embaixo do solo, ou seja, embaixo da terra, as pessoas acabam achando que elas são raízes. Mas não, elas são caules, tá bom? As batatas comuns são um tipo de caule subterrâneo. Subterrâneo é que é embaixo da terra, ou seja, que se desenvolve embaixo do solo.
Elas se diferenciam das raízes por apresentarem botões vegetativos ou gemas, que são estruturas que se desenvolvem a partir do caule. Veja as figuras a seguir, tá bom? Então, é isso daí que aconteceu, né? A batata, olha aqui, os botõezinhos vegetativos que nasce, né? A batata, ela é o quê? Um caule. E desse caule vai nascer, né? Esses botões vegetativos aí. Batata comum ou a batata inglesa. São dois tipos de batatas, tá? Já a cebola e o alho são chamados de bulbo, pois são formados pelo caule e pelas folhas modificadas. Isto é, folhas que são diferentes das que existem na planta. Vamos ver aqui. Cebola e alho com bulbo, raiz e folhas. Então, vocês podem perceber aí, a cebola e o alho, elas têm o quê? O caule delas e as folhas são modificadas, ou seja, as folhas delas são diferentes das folhas que a gente está acostumado a ver nas plantas, tá bom? Por isso que elas são chamadas de bulbo, tá bom? Uma curiosidade bem legal, né? Para quem não sabia, né? Então, guardem aí na cabecinha de vocês que a batata, a cebola e o alho são tipos de caule, tá bom? E não são, o que foi que falou ali? Raízes, tá? Eles são caule, certo? E aqui na página 81 tá dizendo assim: provavelmente, em seu dia a dia, você já ouviu pessoas utilizarem termos como frutas, legumes e verduras para se referirem às partes dos vegetais que comemos. As verduras e os legumes também podem ser chamados de hortaliças. Então, se a gente falar verdura ou legume, a gente também pode chamá-los de hortaliças. Por quê? São cultivados em hortas. Então, hortaliças. Ou seja, locais onde plantamos os vegetais que consumimos como alimento. As hortaliças podem ser cultivadas diretamente no solo, em caixas ou até mesmo vasos. Confira alguns exemplos nas imagens a seguir. Então, tá falando aí que nós podemos plantar legumes e verduras no solo normal, né, na terra, em caixas ou vasos. E também até, né, tem pessoas hoje em dia até que também já plantam em pneus, faz todo um processo, né? Coloca terra lá e faz essa plantação em pneus, também pode, tá bom? Então temos aqui, ó, hortaliças cultivadas diretamente no solo, né? Aqui são as verduras aqui, né? Que já estão sendo plantadas mesmo, cultivadas no solo, né? Na terra. Aqui, cultivadas em caixas, elas foram plantadas nas caixas e nasce, tá, gente? O importante é cuidar, receber água, luz, todo aquele processo. E nasce. E aqui, hortaliças cultivadas em vasos também nasce, tá bom? Bem legal. Então, se vocês quiserem, por um exemplo, plantar cebolinha verde num caixote, vocês podem, tem que ter a terra, né, preparada, e vocês conseguem plantar também, certo? Então, não é somente direto no solo que a gente pode fazer a plantação dessas hortaliças. Temos também, né, os caixotes, vasos, até mesmo os pneus, tá? Que aí ele necessita de um processo mais trabalhoso, né? Tem todo um preparo para poder plantar no pneu, tá bom? E aí, hoje nós encerramos a nossa aulinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? De saber essas novas informações. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Falando das frutas.